muitos assuntos para a gente destrinchar aqui com Fernanda Manhota, conectada conosco, para nos ajudar aqui nessa avaliação de tudo que foi dito pelos dois líderes nesse pronunciamento deles próprios, Manhota. Pois é, Yuri, como a gente já vinha dizendo, né, uma abordagem cordial e eu diria até que saiu melhor do que a encomenda, né, em se tratando dessas duas figuras tão diferentes em muitas frentes. Alguns destaques, né, dentre aqueles que você citou, Yuri, algumas coisas de forma, outras de conteúdo. Primeiro, uma coisa que chama muito a atenção nesse tom cordial é a abordagem pessoal que os dois líderes decidiram utilizar. Eles se chamam durante todo o encontro pelo primeiro nome, né, Donald, Emmanuel. Isso mostra um certo tom de proximidade. Também é importante ver como o recurso, né, do encontro ali na reinauguração da Notre Dame no ano passado funcionou como um mote dessa aproximação. O presidente Trump abre a sua fala parabenizando o governo francês, né, pela reconstrução que fez da catedral e logo em seguida, quando Macron tem a palavra, ele inclusive reforça, né, do gosto, da alegria que os franceses tiveram em receber o presidente Trump na reinauguração. Então a gente percebe aí que há uma tentativa de construção de um ambiente amigável, favorável. Até nesse contexto, Yuri e Débora, é importante porque me parece o primeiro aceno de Donald Trump para com aliados. Ele que, desde o início do governo, tem sido muito duro com todo mundo, sobretudo no trato das tarifas, e se indispôs com vários desses parceiros históricos por algumas vezes. Dessa ocasião aqui, a gente pode dizer que ele foi muito cuidadoso. Quando a gente pega, então, as falas principais de cada um dos líderes, eu destaquei aqui alguns elementos que acho que me parecem os mais relevantes. Primeiro, como você bem disse, do lado do Trump, ele tenta demarcar uma ruptura clara em relação ao padrão de política externa do seu antecessor, do Joe Biden, e mais do que isso, ele reforça que para ele parte de um legado é sim construir a paz, e é justamente nesse ponto que depois o Macron volta e tenta endereçar a sua mensagem. Com relação à Ucrânia em particular, eu achei interessante como dessa vez, diferente de outros discursos que a gente tem acompanhado, inclusive discursos ao lado de lideranças, enfim, o presidente Trump foi bastante mais ameno. E aí eu selecionei trechos que quase numa análise de discurso a gente poderia perceber mudanças, né, de tom em relação a como ele tem tratado em outras ocasiões dessa mesma guerra. Primeiro, ele fez referência à efeméride de hoje, dos 3 anos, e ele chamou esse episódio de invasão da Ucrânia. Então, se até outro dia não estava claro, né, se ele havia compartilhado de outros líderes essa percepção de que a Ucrânia foi invadida por um país estrangeiro, hoje ele deixou isso claro. Depois ele teve muita preocupação em reforçar a mensagem de que ele tem falado com regularidade com os dois presidentes, tanto Putin quanto Zelensky. Ao mesmo tempo, ele destaca que o que aconteceu na Arábia Saudita com a delegação russa é apenas um passo, dando a entender que não é ali o passo definitivo, que há espaço, né, para outros momentos de integração e que esse encontro com Macron, inclusive, é tratado como um outro passo, um outro momento dentro desse processo de negociação. Também me chamou muito a atenção, Yuri e Débora, quando ele fala sobre a questão de equilibrar os gastos com a Europa. Ele reforça a mensagem de sempre, né, de que os Estados Unidos teriam gastado mais, estariam sendo os principais financiadores da guerra, mas ao fazer isso ele diz, bom, não vamos falar disso nesse momento, nós temos outras prioridades agora. E ele então passa a dizer do acordo para minerais críticos e terras raras como algo que interessaria e beneficiaria, né, não só os Estados Unidos, como a Europa em geral. E com isso, Yuri e Débora, ele levanta a bola para a cortada do Macron, né? Então, o Macron abre o discurso endereçando o que para mim foi uma mensagem importante, ele sutilmente, de maneira muito delicada, diplomática, eu diria até elegante, tenta sugerir que Trump sabe que não pode ignorar a Europa nesse processo
processo de negociação. Ele, inclusive, faz isso de uma maneira muito sutil. Ele diz assim, que agradece ao Trump por ter mudado toda a sua agenda para que eles pudessem se encontrar, né? Então, querendo sugerir que Trump reconhece a prioridade da troca, da aliança, do diálogo com os europeus e com o presidente francês em particular. E aí, daí para frente, vem toda uma série de apelos ao que eu interpreto como uma estratégia de afagar a vaidade de Trump, né? Isso é uma forma de gerar conexão que funciona muitas vezes no perfil negocial de Donald Trump, e isso é algo que alguns líderes do mundo já exploraram no passado com êxito, e Macron faz isso por meio de 3 gestos. Primeiro, ele elogia a disposição de Trump em trabalhar com Zelensky, ainda que a gente saiba que essa disposição no momento parece limitada, ele dá um tom, digamos, superlativo a isso, né? Então sugerindo que reconhece essa vontade e, portanto, criando uma expectativa em relação a isso para Donald Trump. Depois, ele não se opõe a um acordo de minerais críticos, então essa ideia de que os Estados Unidos estariam indo à Ucrânia para cobrar dívida, ao invés de negociar a paz, ele prefere não problematizar, ele entende que isso talvez seja um ponto que poderia atrapalhar a criação de convergências, então ele simplesmente diz que a França e a Europa, isso não necessariamente é um problema, e depois ele faz o que Trump, desde a outra gestão, já espera, que é assumir compromisso de fazer mais pela segurança do continente. Ele fala com todas as letras que a Europa sabe que precisa fazer mais e que está disposta a fazer mais. O X da questão todo, né, resumindo a ópera, e que não está claro como é que vai se desdobrar a partir de agora, é se o que os dois lados estão chamando de paz duradoura é a mesma coisa, né? O Trump fala de paz duradoura como legado, mas sempre batendo na tecla de que ele está, nesse momento, focado em um cessar-fogo, e Macron, por outro lado, diz que paz duradoura vai muito além de um cessar-fogo e tampouco significa a rendição da Ucrânia. Ele falou isso com essas palavras. E, portanto, é aí que a gente sabe que podem haver diferentes interpretações de termos, né, para essa negociação. Então, afinal de contas, que paz duradoura seria essa ainda não está claro. Mas não podemos deixar de mencionar que de tudo que poderia ter saído de rusgas desse encontro, já que em substância os dois países, né, e o bloco europeu versus Trump têm diferenças existenciais em relação a essa matéria, foi um bom encontro, um encontro que eu diria deve ter surpreendido muita gente, mas que, acima de tudo, mostra a disposição dos europeus em dançar conforme a música e não desagradar Trump logo de cara, de partida, para tentar ainda resgatar esse processo negocial e evitar que Trump faça movimentos à revelia da Europa. É um claro aceno diplomático na tentativa de manter Trump dentro de uma zona de diálogo e de algum controle, Yuri e Débora. Até porque, né, agora a Europa começa a sentar à mesa também, né, a ser ouvida e sentar à mesa, porque até então, né, naquela reunião com a Arábia Saudita ali, mediada pela Arábia Saudita, a Europa foi ignorada, dá para dizer, talvez até humilhada, descartada desse processo, e agora a gente vê aí um movimento, um refluxo, dá para dizer assim, né, Fernanda Manhota? Você destacou um ponto que também me chamou bastante atenção, quando o Macron, presidente da França, Emmanuel Macron, fala: a paz não deve ser a rendição da Ucrânia. Você também destacou esse ponto, porque eu quero te falar o seguinte: neste ponto, a gente fala que eles estão em opiniões antagônicas, por mais que isso não tenha sido falado hoje, mas no posicionamento em que cada polo está, dá para dizer que eles estão em pontos antagônicos? Oi, Débora, tá me ouvindo agora? A gente estava com um probleminha no retorno aqui,
Só estou querendo ter certeza que vocês estão me ouvindo, porque eu falei aqui, desinvestei falar, espero que vocês tenham ouvido, porque se eu for repetir tudo de novo, a gente vai até o WW hoje. Vamos lá, não sei, eu não te ouvi, vamos ver não sei se o Yuri te ouviu. Tudo loud and clear, em alto e bom som, Manhota. Ah, então tá bom. É porque a gente teve um problema de retorno aqui, eu fiquei nessa dúvida. Mas acho que eu consegui pegar a última pergunta da Débora, era sobre se os dois estão em lados antagônicos. Era isso, né, Débora? Isso, sobre a questão da rendição da Ucrânia, que essa paz, disse Macron, não deve significar a rendição da Ucrânia. Pois é, esse é o ponto nevrálgico de divergência entre os dois, né? Na verdade, primeiro, a gente tem um interesse existencial para a Europa como um todo, como o Macron sublinhou, então, não só porque eles estão ali na fronteira, né, com a ameaça iminente, mas porque, do ponto de vista geoestratégico, até os recursos dos quais eles são dependentes vêm dessa parte do mundo. Então, o nível de sensibilidade, né, dos europeus para o tema em relação à guerra e dos americanos é bastante diferente pela própria posição geográfica. Depois, porque os aliados europeus se comprometeram ao longo de todos esses 3 anos a atender a Ucrânia a partir de uma narrativa que se construiu em torno de valores comuns, de ideias compartilhadas, né? Então, houve um laço, né, que se estabeleceu desse ponto de vista do subjetivo, que não pode ser descartado imediatamente. E se equilibrar nesse lugar em defender certos valores, ao mesmo tempo preservar a integridade de uma ameaça que é real, enquanto, ao mesmo tempo, é preciso criar conexões com um novo governo nos Estados Unidos, que não tem esses dois elementos à vista, quer dizer, nem tem a sensibilidade do senso de urgência, porque não é um problema do seu imediato ponto de vista de segurança, e tampouco está gerindo essa questão pela ótica dos valores compartilhados, é um desafio. Então, sem dúvida, eles estão em lados opostos sobre o que fazer com a Ucrânia, quem é a Rússia na fila do pão, qual é o papel que cada um desses atores tem que ter, e sem dúvida, a predisposição em atender aquilo que Zelensky, por exemplo, deseja é muito maior dos europeus do que de Donald Trump. Agora, como eu dizia, foi muito emblemático o fato de que, ainda que eles não vejam esse problema sob uma mesma perspectiva, eles estejam, nesse momento, tendo tantos dedos na hora de se comunicar uns com os outros. Significa que ainda há espaço para algum tipo de construção de saída comum, porque, do contrário, né, a gente poderia hoje estar testemunhando uma troca de farpas pública, a gente poderia, como muitas outras vezes já aconteceu, presenciar essas duas lideranças se atacando mutuamente, fechando esse canal de diálogo, e não foi o que aconteceu. Na verdade, é o oposto disso. A gente percebeu aí um tom bastante delicado entre eles, claro, sublinhando posições particulares, mas tentando, cada um à sua maneira, deixar para o outro uma saída digna para que eles não tentem alternativas à revelia um do outro. Isso me chamou muito a atenção. Acho que esse gesto de hoje, de alguma forma, emenda um pouco o sentimento da semana passada, de que na segunda-feira tinha o presidente Macron reunido com os europeus, na terça-feira estavam os americanos na Arábia Saudita, e a sensação que dava é que cada um estava caminhando para um lado e que esses caminhos nunca iam se cruzar. Dessa vez, pelo menos, a gente teve a sensação de uma espécie de operação resgate. Se ela vai ser bem sucedida, agora os próximos dias é que nos dirão, mas que pelo menos houve uma mobilização no sentido de colocar todo esse pessoal para conversar dentro de uma mesma sala, e eles saíram de maneira cordial e civilizada. Isso já foi um primeiro passo que eu diria foi até surpreendente nessa altura do campeonato. Fernanda Manhota nos ajudando a analisar e entender muito do que foi dito neste pronunciamento em conjunto entre Donald Trump e Emmanuel Macron, os presidentes dos Estados Unidos e da França.